Cobrança de serviços não realizados ou aquilo que a gente não utilizou. Pensando na parte do consumidor de um plano pré-pago. Então, a questão é simples, mas ao mesmo tempo complexa. Tendo o seguinte, qual é a situação? Você viu que o seu saldo de crédito diminuiu? A ideia é você entender o porquê. Aí, ou você vai ver em algum extrato de utilização, ou você consulta falando com a prestadora. Viu aquele consumo, ou seja, aquele serviço, por exemplo, apareceu e você diz, mas eu não usei, não fui eu que fiz isso. Neste momento, a prestadora ela vai ter que descobrir, no caso, fazer um processo para confirmar se aquilo realmente partiu do seu telefone celular. Isso é o que você não utilizou ou não realizou. Não é outras contratações, não. Isso aqui é utilização de serviço. Por exemplo, tem uma ligação lá, mas que você não viu ou você não utilizou no seu telefone celular. Ou tem um consumo de internet que você diz, mas eu estava na rede Wi-Fi. Não tinha como utilizar a internet aqui no meu celular. Não tinha essa necessidade. Por exemplo, usou um SMS aqui, usou para um número X, mas eu nem conheço esse número, não partiu do meu telefone. São exemplos de serviços que você diz que não realizou ou não utilizou. Também tem outros, mas isso são alguns para você ter como premissa, como exemplo. Nesse cenário, você vai passar para a prestadora. Na prática, só para você entender, toda utilização de serviço, não sei até que ponto, dependendo de cada prestadora, ela vai para descobrir isso, mas todo serviço que é cobrado na prática, normalmente existe um bilhete daquela cobrança. E esse bilhete da cobrança, normalmente ele identifica a antena que você está. Então, se alguém pensa em fazer isso aqui, vamos dizer, de uma maneira errada, de uma maneira para se dar bem, não tem como escapar, porque tem como a prestadora identificar a antena. E até o e-mail que recebeu ou que utilizou aquele tipo de serviço. Dá para fazer isso. A gente não tem tanto acesso como o cliente pré-pago. Não vai ter tantos dados assim, mas internamente na prestadora eles têm como ter esse nível de detalhamento, só para você ter uma noção. Eles têm como ter certeza disso. E alguns níveis de atendimento, o pessoal pode dizer, tudo bem, a gente retira e estorna a cobrança, ou confirmar, bater o pé e dizer, não, a cobrança realmente veio do seu telefone e por aí vai. Existem os dois cenários. O que é importante quando você não realizar e não fazer isso é você ter certeza e ter argumentos que você não utilizou aquele tipo de serviço, porque isso vai te ajudar. E se o atendimento inicial, não, mas a partir do seu telefone, aí você vai para a ouvidoria, vai para a Anatel. Se não conseguir resolver dessas formas, aí você vai para o meio judicial, fala com o advogado que ele vai conseguir te auxiliar. Mas, ou pequenas causas, por exemplo, algo do tipo PROCON da vida. Mas normalmente nesse início, direto com a prestadora, você consegue ter uma linha de resolução. O problema é quando você tem esse tipo de comportamento, ou seja, coisas que você não utilizou e aparece na cobrança de forma frequente. Aí já é algo estranho. Mas isso é um contexto que você tem que ficar de olho. E espera um pouquinho. Tem que ligar o controle, né? Ligações, internet e outros serviços são as composições como eu te passei, que são as principais, essa utilização. O ideal é você comprovar uma auditoria no celular. O que é que eu já vi? Já atendi diversos clientes pré-pagos com esse tipo de situação há anos atrás. Então, hoje em dia, não sei se mudou, mas pelo que eu vejo no site Reclame Aqui e em outros portais, permanece o mesmo problema. Ainda existe esse tipo de situação. O que é que acontece? Como é que a gente comprova? Pega o telefone celular, se você viu que foi uma ligação, que foi um SMS, que foi algum serviço, olha. Se você viu, foi uma ligação, pega o celular e olha. Por quê? O que é que eu já vi? Pessoas utilizando o seu telefone, ou o telefone de outra pessoa, não avisa, pegou e fez a ligação, ou baixou uma música. Isso acontecia muito com crianças baixando jogos, baixando mensagens, baixando músicas e por aí vai. Ou uma pessoa fazia uma ligação, por exemplo, para um 0300, para um 0500 ou algo do tipo,
e não achava que aquela cobrança deveria existir daquela forma, deveria ser de outra maneira, e por aí vai. Mas o importante é, pode ser que alguém tenha acesso ao seu telefone e faça uso do serviço. Então tome esse cuidado. Outra coisa que pode acontecer é alguém de posse do seu telefone fisicamente, por mais que seu aparelho esteja bloqueado, a pessoa pode pegar o chip, colocar em outro aparelho e fazer o consumo. Pode acontecer isso, eu já vi. Então, tenha sempre esse cuidado na hora de olhar o seu aparelho telefônico e como você está utilizando o chip. Porque pode acontecer esse tipo de situação. Tá? Aqui eu estou te dando exemplos de âmbito familiar e âmbito no trabalho. Alguém pega o chip do outro, pega o celular do outro para fazer uma ligação, um contato, e isso pode acontecer. O ideal é, avalia primeiro qual foi a situação, o que foi que houve, qual foi a cobrança, data, horário, o que é que aconteceu. Vê se realmente você usou ou se não usou. Se não usou, se realmente não consta no seu aparelho, se você não deu opção ou oportunidade para ninguém usar, conteste com a prestadora que eles devem fazer a correção. Então, cuidado, mas reclama com a prestadora. Abre uma contestação. Identifica primeiro o que foi que aconteceu, explica a situação para a atendente ou para o atendente que está falando com você e analisa. Na ligação mesmo, peraí, deixa eu ver aqui no meu telefone. Olha, ó, não consta nada, tá aqui a informação XYZ e não tem essa ligação, ou não tem esse consumo de dados de internet. Outra coisa que pode acontecer, principalmente com dados, e aí já vi muito isso, principalmente com um cliente corporativo, que tem dados e travega dados e não sabia por quê. Que é, quando você tem uma rede Wi-Fi no celular, alguns aparelhos dizem, se a rede Wi-Fi estiver ruim, utilize dados móveis, ou seja, 4G, 3G, 5G da prestadora. E aí, você mesmo conectado a uma rede Wi-Fi, estava utilizando os dados móveis. E a pessoa não tinha essa noção. E eu mostrei, ó, tem essa diferença. Então, quando está no Wi-Fi, bloqueia esse uso, não deixa isso acontecer. E aí foi que começou a ficar mais perceptível a utilização de dados e depois não teve mais nenhum problema. Por quê? Precisava dessa interpretação do aparelho celular. São exemplos. Então, cada situação será individual. Você entender o que é que aconteceu, mas tem essa gama de possibilidades. O importante é, não usou, não reconhece aquela utilização daquele serviço, conteste com a prestadora que eles devem fazer a avaliação, como eu te passei, minuciosa, para ver se eles vão fazer ajuste ou não. Mas não é algo que eles tenham, vamos dizer assim, uma obrigação, que toda vez que você fizer isso vai ser reajustado. Então, vai depender de cada caso, até instância que você fale, se é com atendimento normal, se você vai falar com ouvidoria, se vai falar com a Anatel, mas recorra a todos os cenários possíveis se você estiver correto. Busque seus direitos, que é ser cobrado por aquilo que realmente foi utilizado.